Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno de terceira série do terceiro bimestre, certo? Então, se você não assistiu à aula anterior, acesse o link na descrição e assista. E para dar início na nossa aula, pessoal, hoje nós vamos desenvolver a atividade 2E, que vai solicitar a leitura de um artigo chamado A Importância da Vitamina C na Sociedade através dos Tempos, beleza? Então, o que eu vou pedir para vocês? Porque em sala de aula, esse material seria cobrado a leitura, tá? Esse é o artigo, tá? Que o caderno do aluno pede para que seja feita a leitura. É um artigo de 5 páginas. E eu acredito, pessoal, que para alunos de terceira série, né, alunos que estão se formando, alunos que estão preocupados com o vestibular, a leitura é um dos maiores recursos que vocês têm. Então, como seria feito na sala de aula? Nós faríamos a leitura desse material, depois seria feita uma espécie de bate-papo, pontuar, né, os trechos mais importantes, uma leitura compartilhada ou individual, mas sempre expondo que cada um determinou aí que seria importante, a gente fazendo essa espécie de feedback com o professor. E como para nós, pessoal, não dá para ser feita a leitura desse material aqui na videoaula, né? Ficaria algo muito cansativo, eu vou deixar da seguinte maneira, né, o trabalho em cima desse artigo. Você lê, e aquilo que você achar importante, quiser comentar, expor ou tiver alguma dúvida, você deixa no comentário dos vídeos, beleza? Que a gente vai interagindo dessa forma. Mas provavelmente o seu professor vai solicitar a leitura desse material e para você que é aluno da terceira série, você tem que trabalhar a sua leitura, certo? E outra coisa, pessoal, artigo científico, para você que vai seguir a carreira acadêmica, independente da área, você vai ser cobrado a análise desses materiais, então você precisa se habituar a isso aqui, certo? Voltando ao nosso caderno do aluno, de acordo com a leitura-análise desse artigo, é cobrado de você algumas perguntas. A primeira é qual é a importância da vitamina C para o homem? E o interessante, pessoal, desse assunto é que a vitamina C, quando a gente pensa nela, nós pensamos em relação à gripe. Tanto é que nesse ano aí, devido à pandemia, logo que se iniciou a quarentena, você ia, por exemplo, nas farmácias e não achava vitamina C para comprar. Hoje está mais simples, né? Igual o álcool em gel que você não encontrava. Mas ela não é só para a gripe. É justamente essa ideia que você precisa ter. O quanto a vitamina C seria importante para o homem? Será que ela só é para a doença? Será que ela é só para a gripe? Então eu vou cobrar de vocês a leitura e mais uma vez, tá? Vocês podem estar interagindo aí no comentário do vídeo. Depois, qual é o nome oficial da vitamina C? Embora logo abaixo ele coloca assim, qual é a fórmula estrutural do ácido ascórbico? Então o seu nome, pessoal, é ácido ascórbico, mas de qualquer forma, tá? A primeira pergunta ela acaba sendo uma das mais importantes em relação à leitura e análise desse material. Depois disso, pede que, baseado nessa estrutura, que com certeza na sala de aula o seu professor iria pedir para você pesquisar, pede para você citar as funções orgânicas, que foi o tema da nossa aula anterior, e por último, escolher 5 alimentos mais ricos, né, do teor de vitamina C. Então, basicamente, pessoal, o que você vai desenvolver? Somente o primeiro item, que é qual a importância da vitamina C, e o último aí fazendo uma pesquisa, trabalhando com a análise de 5 alimentos mais ricos em vitamina C. Por quê? Porque a análise da estrutura e das funções orgânicas eu farei com vocês. E, inclusive, tá? Vou apresentar uma nova função orgânica para vocês que não foi trabalhada na aula anterior, então tem mais uma função aí para vocês aprenderem. E a partir disso, pessoal, a próxima atividade, que é a atividade 2F, ela pede para que você faça a pesquisa de 3 componentes aqui, que é a albumina, o triacilglicerídeo e a celulose, que seria, pessoal, a mesma análise aqui da relação da fórmula estrutural do ácido ascórbico. Você vai pesquisar a fórmula do ácido ascórbico na internet, iria desenhar ela no seu caderno. Na atividade 2F você vai fazer a mesma coisa, você vai pesquisar a estrutura desses 3 componentes aqui. E baseado no desenho desses 3 componentes, você vai determinar aí quais são as funções orgânicas. Só que no caso da vitamina C, quem fará isso serei eu. Então você só vai pegar a análise que eu vou fazer aqui na atividade 2E e você vai reproduzir a mesma dinâmica na atividade 2F, tá? Na atividade 2F, você pesquisa os componentes, a estrutura desses componentes e determina quais são as suas funções orgânicas. E para você que é meu aluno, nós vamos deixar essa atividade 2F como uma atividade lá na sala do Google Class, beleza?
A atividade 2G pede um desafio para elaborar uma paródia, né? Em sala de aula talvez a gente faria isso, mas aqui nós não vamos fazer, tá bom, pessoal? Eu sei que tem muitos alunos que gostam disso, de trabalhar com a questão musical, mas nesse momento não é viável pensando nessa metodologia EAD, tá? E a atividade 2H em diante vai entrar num tema chamado de isomeria, que nós vamos trabalhar na próxima aula, que é a aula da semana que vem. Então, para a gente desenvolver, pessoal, a análise da atividade 2E, lembrando que a leitura do artigo você fará, mas fazendo a análise da estrutura do ácido ascórbico e determinando as funções, que é o que você fará na atividade 2F, eu abri aqui, pessoal, um PowerPoint simples, tá? Bem mais básico do que de costume. Essa é a estrutura orgânica do ácido ascórbico, tá? Da vitamina C. E a partir da análise dessa estrutura, né? Porque o que você já tem que saber nessa estrutura? Você já tem que saber quem são os carbonos, as 4 ligações, né? Se é uma cadeia aberta, fechada, se ela é linear, se ela é uma cadeia ramificada, se ela é homogênea ou heterogênea. Você já tem que saber quais são as funções que estão dentro dela, porque tudo isso nós trabalhamos em aulas anteriores. Nós simplesmente vamos analisar essa estrutura e determinar quais são as suas funções. Só que assim, pessoal, no exercício de vestibular, você vai pegar estruturas simplificadas. O que é uma estrutura simplificada? É uma estrutura que não apresenta os átomos de carbono. Eu só apresento os heteroátomos, né, no caso o oxigênio, o nitrogênio e assim por diante, e alguns hidrogênios aparecem para nós, tá? Mas boa parte dos hidrogênios aqui estão simplificados também. O que você tem que saber fazer? Olhar para esse desenho e entender aonde estão os átomos de carbono. Mas como nesse momento essa aula é uma aula para você aprender o conceito, aprender a fazer essa análise, eu vou fazer o desenho dessa cadeia. Mas no vestibular, você não pode fazer isso. Você tem que olhar para a estrutura e enxergar os carbonos, porque se você for desenhar uma nova estrutura, você vai perder muito tempo, tá? Mas se eu falasse para você, olha, olhando esse desenho, você sabe aonde estão os átomos de carbono? Se você sabe, beleza, cara. Agora, para você que não sabe, você precisa aprender. E aonde estarão os átomos de carbono? O átomo de carbono ele está sempre aonde as ligações se encontram. Então, por exemplo, essa ponta aqui da minha cadeia, ela indica que essa ligação aqui que eu vou passar um traço em cima de vermelho, ela é feita entre o oxigênio e alguém. E esse alguém tem que ser alguém, caramba, não pode ser nada. Só que quem é o elemento principal da estrutura orgânica, da química orgânica, é o carbono. Então eu entendo que entre esses dois traços aqui, entre essas duas ligações, eu vou ter um átomo de carbono aqui. Aí o aluno que ele é mais habituado à química, que ele identifica as questões com mais facilidade, ele vai falar assim, mas mesmo assim, professor, esse carbono, eu vou até fazer mais bonitinho, esse carbono aqui que estaria realizando essas duas ligações, faltam mais duas. Aí é só você deduzir que a ele teria que ter 2 hidrogênios ligados, tá? Então, quando nós temos uma cadeia simplificada, ela não necessariamente precisa colocar os carbonos, e aquelas ligações do carbono que não aparecem, você tem que deduzir que são hidrogênios que estão ligados a ele. Então, nós teríamos carbono aqui, nós teríamos carbono aqui, todo lugar onde as ligações se encontram, você terá átomo de carbono, tá? Então, pessoal, eu vou representar para vocês agora essa estrutura com os carbonos, certo? Então, a estrutura abaixo é a mesma da estrutura que está acima, só que eu coloquei os átomos de carbono na que está abaixo. Você vai observar que se você apagasse os Cs, seria o mesmo desenho que está em cima, tá? Agora, o que você precisa fazer no vestibular? Desenhar ela de novo? Não. Você tem que olhar para a estrutura que está em cima aqui e conseguir visualizar esses carbonos, que nesse caso aqui nós teríamos 5 átomos de carbono, tá? Esses 5 átomos que não aparecem na estrutura de cima, você tem que saber visualizar eles, beleza? E aí, pessoal, eu vou colocar agora só a estrutura, que seria a que eu modifiquei, tudo bem? Lembrando que não é interessante que a gente faça essa análise, tá? Tanto é que se eu gravar mais algumas aulas com exercícios, eu não vou ficar desenhando o carbono, eu só estou fazendo isso porque, digamos que é uma aula introdutória, então a gente ainda está discutindo o que são funções orgânicas, tem muito aluno ainda que tem dificuldade, mas vai chegar uma hora que a gente não vai mais trabalhar com cadeia assim, tá? E analisando essa estrutura aqui da vitamina C, do ácido ascórbico, eu preciso determinar quais são as suas funções orgânicas. Nós já sabemos que não pode ser um hidrocarboneto porque tem oxigênio na estrutura. Então, pessoal, nesse momento, antes de eu começar a determinar, porque tem duas funções orgânicas que nós já aprendemos,
na aula anterior, eu vou apresentar para você uma nova função, tá? Que essa cadeia apresenta uma função nova para nós. Então, eu vou apresentar essa função nova, vou te ensinar a determinar essa função nova e depois eu faço um desafio para vocês, tá bom? Então, pessoal, nós vamos aprender hoje uma nova função orgânica que é chamada de enol. O que seria o enol? Alguns compostos, eles vão possuir aí a hidroxila, certo? Quem é a hidroxila? É o OH. O OH nós encontramos no álcool, nós encontramos no fenol e nós encontramos também no ácido carboxílico. Mas ele não faz parte só dessas três funções. Eu posso ter uma quarta função orgânica também chamada de enol, que é quando eu tiver a hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono que faz dupla ligação, beleza? Por isso que é enol, ou enol, né? Que o en, ele relaciona lá da nossa aula de nomenclatura dupla ligação, né? Quando eu tenho o infixo en, indica duplas ligações, e o ol seria o sufixo da função orgânica álcool. Então, seria um en dupla ligação, o ol de OH, tá? Do álcool. Aí eu vou analisar nessa estrutura o seguinte, eu tenho aqui, ó, são dois carbonos, tá vendo? Que estão realizando uma dupla ligação, então entre esses dois átomos de carbono tem uma dupla ligação. E o que está ligado a esses dois átomos de carbono? Embora se eu tivesse um OH só, já seria uma função enol, tá? Mesmo que eu tenha essa função duas vezes, isso não interfere. Eu tenho justamente o OH, que é a hidroxila, e essa hidroxila, ela está ligada a um carbono que faz uma dupla ligação, o que caracteriza uma função enol. Então, essa função, pessoal, se eu propusesse para que você já desenvolvesse ela agora, boa parte dos alunos iriam errar, iam colocar que era um álcool, por exemplo, mas nós estamos aprendendo uma nova função orgânica, certo? Então, tanto essa ponta quanto essa aqui vão caracterizar para mim uma função orgânica chamada de enol. Vou mudar a minha cor agora, tá? Vou fazer de azul. E agora eu vou propor para vocês o seguinte, há mais duas outras funções orgânicas aqui nessa estrutura, tá? Lembra que isso que eu estou fazendo é o desenvolvimento da atividade 2F. Na atividade 2F, você vai pegar aqueles três componentes lá, o componente A, B, C, né? Vai desenhar a estrutura aqui igual eu fiz pesquisando na internet. Se não tiver simplificado e você quiser, se tiver simplificada e você quiser adicionar os carbonos, você pode, mas aí você vai ter que determinar as funções, que é o que eu estou fazendo agora, beleza? Por isso que a aula anterior vai ser muito importante. Então agora eu vou pedir para você pausar a aula, tentar procurar quais são as outras duas funções orgânicas e assim que você desenvolver, você continua analisando a nossa aula, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham desenvolvido quais são as duas outras funções, que é o que eu vou procurar agora. Então, eu tenho dois OHs na minha cadeia. Além desses dois OHs aqui abaixo, eu tenho mais outros dois OHs. E cada um desses OHs estão ligados apenas a um átomo de carbono, tá? Nós sabemos que esses átomos de carbono vão ter hidrogênios ligados a eles, tá? Porque o carbono aqui, ó, esse carbono aqui que eu circulei o primeiro, eu vou fazer aqui carbono 1. Esse carbono 1 ele não pode fazer só duas ligações, então provavelmente teria dois hidrogênios aqui. Esse outro carbono, ele faz, tá vendo, ó, três tracinhos, três ligações. Teria que ter um hidrogênio aqui, mas enfim, hidrogênio não vai interferir. Quando nós temos um OH aqui ligado a carbonos que fazem apenas ligações simples, nós sabemos que essa função é chamada de função orgânica álcool, tá? Então aqui nós temos um álcool. Pessoal, não reparem, tá, que eu sou péssimo para escrever de mouse. Esses dois pontos aqui da minha cadeia que eu circulei representam a função orgânica álcool. A nossa outra função orgânica ela está nesse ponto da nossa estrutura. Eu vou fazer de verde aqui, que seria esses dois oxigênios, tá? Esses dois oxigênios, eles poderiam ser analisados individualmente, tá? Em outras funções que a gente tem oxigenadas, só que esses dois oxigênios têm uma coisa em comum. Eles estão, ambos estão ligados ao mesmo átomo de carbono. Embora esse desenho ele esteja diferente do que eu representei na aula passada, só no sentido, né, é como se ele tivesse no efeito espelho, porque na aula passada eu desenhei essa função assim, eu coloquei o carbono com o oxigênio aqui fazendo uma dupla ligação para cima, ligado a um outro oxigênio nessa ponta, tá? E aqui você teria radicais, por exemplo, para ambos os lados. Mas se você observar esse desenho que eu fiz aqui, ó, um carbono com uma dupla ligação a um oxigênio ligado a outro oxigênio,
Esse desenho é o mesmo desenho dessa estrutura que eu estou circulando agora. A única diferença é que eles estão em sentidos opostos, né? Uma dupla está para a esquerda, a outra dupla está para a direita. Mas, pessoal, pensando na questão do espaço, pensando numa questão espacial, é meio relativo, né? Quem está para baixo ou para cima. Então, essa estrutura aqui que liga o meu C dupla O é o que nós chamamos de função orgânica. Vou circular ela aqui. Éster, tá? Não confundam com o éter, tá? Então aqui nós temos um éster. Então eu espero, pessoal, que vocês tenham conseguido desenvolver pelo menos a função álcool e a função éster com tranquilidade, tá? Tenha conseguido resolver isso aqui de forma bem simples, mesmo que você tenha feito consulta a itens de aulas anteriores, não tem problema. Mas tá, eu espero que vocês tenham conseguido desenvolver e encontrar pelo menos essas duas funções. E o enol é uma nova função que aparece para nós. Baseado nisso, o que eu peço para vocês? Para que vocês desenvolvam a atividade 2F, onde vocês vão pesquisar o item A, B e C, tá? Celulose, albumina, pesquisar todas essas estruturas e desenhar aí, circular dentro dessas estruturas quais são as funções que elas apresentem, tudo bem? Lembra que desenhos iguais, pessoal, podem representar a mesma função, então não necessariamente você precisa escrever ela mais de uma vez, tá? Se você identificar que tem uma função, mesmo que às vezes numa cadeia aquela função apareça numa outra ponta, ainda assim vai ser uma única função, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário e até a próxima aula.